Boa noite. Boa noite, já são 20 horas. Esse é o Evangelho no Lar do Grupo Socorrista Seara da Paz, que ocorre aqui toda quinta-feira pelo Face. Sempre tem algum irmão aqui para a gente conversar a respeito dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Então agora vamos fazendo a nossa abertura, vamos relaxando aqui o nosso corpo físico. Que a paz de Deus esteja conosco. Vamos deixando os nossos problemas um pouquinho de lado e sossegando o nosso mental. Vamos saudando nosso mentor individual, esse amigo tão querido que nos protege e nos acompanha. Saudemos a Dona Norma e a Josélia Arimateia, a fundadora e o mentor da Seara da Paz. Saudemos as equipes de higienização, que neste momento higienizam todos os nossos lares para que o Evangelho transcorra sem nenhuma interferência. Saudemos a todas as fraternidades junto com Ricardo Coração de Leão, pedindo uma cúpula fluido-magnética. Saudemos também a todos os irmãos benevolentes que vão acompanhar esse trabalho de hoje, este Evangelho. Saudemos a Ismael, guia e protetor do nosso país. E pedimos que Ele nos deixe entrar em seus salões dourados para podermos usufruir de toda essa paz e amor. Chegamos agora à Mãezinha Maria. De joelhos espiritualmente, vamos colocando nossa cabeça em seu colo e pedindo que ela nos envolva com o seu manto de amor e de luz. E junto dela vamos até Jesus, nosso irmão maior, a quem depositamos aos seus pés nesse momento os nossos mais íntimos pedidos. E junto com eles vamos até ao Pai, ao Criador, a quem pedimos licença para abrirmos o Evangelho no lar, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Vós que sois o poder, o reino e a glória, com a graça de Deus. Bom, o capítulo que nós vamos conversar aqui hoje é o capítulo 2 do Evangelho. Meu reino não é deste mundo. Neste capítulo nós temos a vida futura, a realeza de Jesus,
o ponto de vista e na instrução dos espíritos uma realeza terrena. Eu escolhi conversar com vocês a respeito da realeza de Jesus, uma realeza terrestre. E anotei algumas coisas. Primeiro, o trecho bíblico que está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Pilatos então entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Sendo assim, tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes que sou o rei. Eu fui gerado para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Só para a gente relembrar um pouquinho, nesse diálogo, Pilatos afirma que Jesus é o rei dos judeus. Mas o mestre logo afirma que o reino dele não é desse mundo, porque o mundo dele é um mundo espiritual e esse nosso é um mundo material. O mestre queria que entendêssemos, né? Jesus gostaria que a gente entendesse que não se pode pôr o espírito em função da matéria e que compete ao homem despertar e desenvolver este reino dentro de si. Esse trabalho é individual, é particular, intransferível. Ele depende da nossa livre vontade, da nossa reforma, não é? A gente vai entender isso através da nossa transformação, mas é individual. Ninguém pode fazer isso por você. Você pode ser, vamos dizer assim, instruído, amparado por outro ser material, por outra pessoa, pode ser até seu tutor espiritual, mas é você que tem que chegar a este fim sozinho. Então vamos à realeza de Jesus. Jesus não encarnou entre nós para exercer nenhum domínio político ou transitório. Ele veio para ser redentor de toda a humanidade, ensinando normas de conduta que pudessem nos conduzir a um estágio superior para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Eu anotei aqui uma coisa bem interessante quando fala que Jesus veio aqui nos ensinar normas, né? Moisés veio e nos disse: não faça isso, aquilo ou aquele outro. Jesus veio dizer o que fazer através do amor e da caridade. E a nossa doutrina vem dizer por quê, né? Ela vem nos falar da nossa vida futura. Os judeus contemporâneos esperavam a vinda, os judeus contemporâneos de Jesus esperavam a vinda de um grande rei, né? E que ele chegasse como um guerreiro com espada em punho para salvar seu povo e dominar as outras nações. Por isso, muitos se desapontaram e até hoje não reconhecem ele como o Messias. Jesus chegou falando em amor, apresentando Deus como Pai, um Pai amoroso, um Pai justo, bom, e não mais como um pai vingativo e punitivo. O mestre convocou as criaturas para amar a Deus sobre todas as coisas, de todo modo, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento, mas também para amar ao próximo como a si mesmo. E tanto tempo se passou e ainda é tão difícil, não é? A gente ainda, desse ensinamento de Jesus, é difícil a gente colocar em prática, né? Hoje a gente enxerga aí uma sociedade, uma humanidade altamente materialista, altamente individualista, egoísta, não é? Vamos dizer assim, as pessoas hoje em dia, elas procuram não o ser, mas sim o ter, se apresentam com seus títulos, né? E na verdade nós devemos nos apresentar de quem nós somos, de nossos exemplos, do que fazemos, do que falamos, o que temos por dentro, né? Jesus, portanto,
tem autoridade para nos orientar, esclarecer e nos conduzir na conquista dos valores morais necessários para o nosso aperfeiçoamento. Jesus é uma autoridade moral, a maior que já habitou a terra. Ele foi designado por Deus graças à perfeição conquistada para dirigir a caminhada evolutiva da humanidade terrestre. Jesus orienta a humanidade para que ela se liberte do orgulho, do egoísmo, da ignorância, do apego aos bens materiais, do egocentrismo e por aí vai. Podíamos passar a noite toda aqui falando. Lembremos sempre que Jesus é nosso irmão mais velho, nosso guia, nosso modelo, como afirmam os espíritos superiores na questão 625 do Livro dos Espíritos. Mas, afinal de contas, o que significa este reino de Jesus? Primeiramente, lembremos que é um reino, que o seu reino é um estado cujo soberano é o rei que tem superiores e súditos, aqueles que são orientados e aquele que orienta. No entanto, Jesus afirmou que o reino de Deus está dentro de nós e por essa razão esse reino consiste sim numa hierarquia, mas numa hierarquia de valores e de fatos que integram a natureza humana. O reino está dentro de nós, no nosso íntimo. Por isso, basta que observemos nossas atitudes diárias, os nossos valores que se sobressaem em nossas vidas, né? Então, o que eu estava falando lá atrás, a gente tem que se apresentar pelaquilo que a gente é, não pelaquilo que a gente tem, né? Se o soberano que rege nossas ações ainda é o orgulho, o egoísmo, o ciúme, a ambição desmedida, a tola vaidade, não podemos esperar que esse reino seja de luz. Se os nossos interesses estão voltados exclusivamente para os valores materiais, para o conforto físico, para a satisfação dos nossos desejos passageiros da carne, estamos construindo um reino sobre a areia, só de existência física. Mas se essa hierarquia de valores, as virtudes são soberanas, estão no reino de Deus. E ele já começou a se instalar em nossa intimidade. Considerando tudo isso, podemos desde já fazer uma análise no nosso reino íntimo para saber quem detém o poder. Fazendo essa avaliação sincera, né? Teremos condições de estabelecer a ordem ideal que nos favorecerá na construção desse estado que a gente almeja, que é a evolução. Jesus, ao nos incentivar, diz: brilhe a vossa luz. Assegurou que a ação de acender a luz das virtudes é uma realidade possível para todos nós. E quando ele coloca que é possível para todos nós, fica bem claro que depende do nosso esforço, não é? Fica bem claro que as nossas ações vão ser levadas em contas. Fica muito claro do que a gente vai receber sobre o que a gente plantar. A dor vai existir, mas ela não pode te fazer sucumbir. A dor vai aparecer, o caminho vai ficar torto, sinuoso, escuro, mas é aí que entra a nossa força espiritual, a nossa fé. A fé de que o que esse irmão veio dizer aqui não foi em vão. Não foram só palavras, foram atitudes. Ele viveu, caminhou por essa terra, praticou, ouviu, falou, curou, perdoou, se entregou. E nós temos pelo menos a obrigação de tentar perdoar o próximo, tentar ser um pouco menos materialista, tentar ser menos ambicioso, invejoso, tentar menos caluniar, menos julgar. É muito difícil tudo isso, é muito difícil, porque é a nossa parte humana. Quando ele nos diz que nós temos que ter olhos de olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente às vezes não quer ouvir, só quer escutar. A gente às vezes não quer ver como ele vem, a gente só quer enxergar, né? A gente quer ter uma vaga ideia do que é certo e uma certeza do que é errado. Mas é mais fácil passar na porta larga.
É mais fácil seguir em frente sem nenhum cuidado, nem com o próximo, nem com a ti mesmo. E aí é que entra esta fala de Jesus, que você deixe brilhar a vossa luz, né? Que você deixe sair de dentro do seu coração toda a bondade, todo o amor, toda a benevolência que o Pai tem para conosco. Porque pensem bem, quanto que esse Pai bondoso, maravilhoso que é Deus, nos favorece, nos ampara. Nas horas mais difíceis, quando você pensa, minhas forças acabaram, vem aquela força divina do seu íntimo, que reside aqui dentro, a sua força espiritual, que está calcada na sua fé, porque é nessa hora que você pratica a sua fé, seja ela qual for. Nós aqui praticamos a fé espírita, nós acreditamos na vida futura, nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos que nenhum de nós passa nada que não tivesse que passar. E ainda temos a mensagem do Cristo que diz, olha, você vai passar mesmo, porque é difícil, mas se você tirar proveito disso, você vai aprender. E quando a gente aprende, a gente fica manso, a gente fica humilde, a caridade brota dos nossos olhos e do nosso ouvido, e a gente aí dá passinhos para frente para a evolução. Deixemos então aqui que a dignidade e a honradez, a humildade e a justiça e outras virtudes orientem nossos passos para que possamos implantar definitivamente o reino dos céus na terra, no mais sutil da nossa alma imortal. Não é necessário abandonar posições de destaque ou fingir situações de conforto material, porque o poder, o prestígio e a riqueza são conferidos às criaturas em caráter de depósito divino em função de tarefas específicas de estímulo ao progresso e ao bem-estar de tantos indivíduos, tanto individual, como coletivo, tá? Então, portanto, a oração, a busca da paz da consciência, do bem comum, da felicidade, que são tesouros perantes, tem que vir em primeiro plano a nossa vida, e não em último, como normalmente costuma se fazer na Terra. Os tesouros da Terra ficarão todos aqui na Terra. Nós não levaremos daqui nada material. Nós levaremos aqui os nossos bons exemplos, os nossos maus exemplos, o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, né? Tem a história da malinha, que o cara chega lá no céu com uma bela de uma malinha, encontra um irmão benfeitor na porta e ele fala, bom, eu desencarnei agora. O que é meu? O que eu vou trazer? Então ele olha e fala, tudo que você tem tá nessa mala. Aí o cara fala, o que tá aqui então é a minha riqueza, os meus carros. Esse irmão benevolente fala, não, isso é da terra. Então os meus parentes, os meus filhos, minha mulher, não. Eles ficaram, eles são do seu caminho. E aí ele diz para o homem que está com a mala, abra e vamos ver o que tem dentro. E para a tristeza daquele homem tinha pouquíssima coisa boa. Porque era o que ele tinha que levar daqui, que eram as experiências, o que ele aprendeu, o bem que ele fez, a caridade, a tolerância e N coisas boas que a gente já sabe. E a malinha dele estava lá muito magrinha e ele ficou muito decepcionado. Mas como existe a vida futura, o nosso espírito é eterno, ele ia ter a oportunidade de reencarnar novamente e tentar reformar aquilo que ele fez errado, certo? Aqui eu quero falar, por final, de uma realeza terrestre. É o último capítulo que fala de uma rainha que viveu como rainha e quando desencarnou ficou decepcionada ao perceber que chegando na pátria espiritual, o que ela vivia aqui e o que ela tinha não lhe serviu de nada. Então separei aqui um trecho. Uma rainha de França, Havre, 1863.
ela inicia dizendo que somente no plano espiritual compreendeu a verdade nas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Ela pensava que seria recebida do reino dos céus como rainha que foi na terra, com pompa e circunstância, pois aprendeu que a dignidade real era um direito dado a Deus a uma determinada família. Ó. Somente no plano espiritual, ela percebeu que Deus não ia privilegiar nenhum dos seus filhos, tendo em vista que dá a todos a mesma oportunidade de experiência por meio das quais podemos desenvolver e aperfeiçoar nosso lado moral. Então, não só os reis tinham esse direito, não só a realeza, né? Os plebeus também. A ex-rainha finaliza a mensagem ressaltando: para se granjear um lugar neste reino, são necessários a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Portanto, para penetrar no reino de Deus, somente as ações nobres em favor de outros se constituem como uma chave que pode abrir a porta do reino da felicidade e da paz. É por isso que Emmanuel, no livro da Esperança, na psicografia do Chico, nos diz: Deus que nos auxilia sempre nos permite possuir para que aprendamos também a auxiliar. Habitualmente, atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores. E se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo que precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Ó. Serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também um sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, as alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo que não necessitamos, ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão que recolhas com avultados juros de alegria tudo que destes do que és, e do que fazes, e do que sabes, e do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, para te assegurar amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Então, fica aqui a notícia para a gente, que o trabalho é nosso, o que é material fica na matéria, a gente leva o que a gente tem dentro de si, da nossa consciência, aonde está toda a nossa fé, é ela que vai nos guiar. Nos é dada a chance de errar e acertar, nós podemos aprender, estudar, ensinar, e tudo isso com as bênçãos do Pai Maior. Vamos agora então fazer uma vibração pelo nosso planeta. Vamos vibrar por nossos irmãos, por aqueles que necessitam. Agradecidos que somos por tudo aquilo que recebemos. Vamos nesse momento, vendo do nosso cardíaco, sair uma luz enorme e vai se juntando a outras. Nesta luz, vamos impregnando os nossos melhores sentimentos e vamos vendo a espiritualidade maior levar essa luz onde ela se faça necessária. Levemos essa luz a todos os irmãos que neste momento se encontram necessitados nesse planeta. Essa luminosidade vai entrando por todo o nosso planeta, vai indo aos hospitais,
às casas de detenção, aos asilos, às creches, aos karmas degradantes, às instituições religiosas. Ela vai procurando pelos irmãos que moram nas ruas, aos lares desajustados da terra, por todos aqueles que viajam por terra, por ar e por mar, por todos aqueles que estão partindo neste momento para a pátria espiritual e por todos aqueles que estão abrindo seus olhos para este mundo. Vibremos também por todos os nomes colocados nas nossas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, nas nossas caixinhas físicas, na Seara. Vibremos pela nossa casa, pela nossa Seara da Paz, por sua diretoria, por seus trabalhadores, voluntários, assistidos, a todos os amigos e irmãos da nossa casa. Vamos pedindo licença com essa luz e pedindo que ela retorne até nós. Vamos trazendo até os nossos lares e levando até os nossos ambientes de trabalho, envolvendo aqueles com que a gente tenha mais dificuldade. Pedindo que tudo se harmonize e que a paz e o equilíbrio sejam alcançados. Voltando o nosso pensamento ao nosso irmão maior, vamos colocando aos seus pés os nossos mais íntimos pedidos. Mas não podemos nos esquecer, meus irmãos, que cada um de nós receberá conforme seu merecimento. Então, se nós gostamos de flores, vamos plantando essas flores. Se a gente for espalhando espinho pelo caminho, nós vamos pisar e nos machucar com eles. Graças a Deus. Assim, o nosso pensamento elevado. Vamos agradecendo por mais um Evangelho no Lar. Vamos agradecendo ao Pai Criador, a Jesus, nosso irmão maior, por seu exemplo, seu Evangelho, pela oportunidade da gente buscar a nossa reforma através dos ensinamentos dele. Vamos agradecendo a Mãe Santíssima por sempre nos amparar. Agradecemos a todos os irmãos benevolentes que aqui estiveram hoje, a Ricardo Coração de Leão, as correntes médicas, as equipes de higienização, a Dona Norma e a José de Arimateia por permitir que as portas daquela bendita casa fiquem sempre abertas para receber a quem necessita. E por fim, vamos nos despedindo e agradecendo ao nosso mentor individual, esse amigo tão querido. E vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, a quem nos deve. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Vós que sois o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Salve Cristo Jesus. Tenham uma boa noite e na próxima semana vai ter outra pessoa aqui conversando com vocês. Fiquem em paz. Um beijo. Tchau.